Good afternoon, students of the 9th grade. Boa tarde aí, alunos do nono ano. How are you? Como é que vocês estão? Welcome to another English class. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. My name is João, as you know it. And today we are going to have... what? Ed, where are you? Cadê você, Ed? Students of the 9th grade, join me to learn English, and together we'll rule the galaxy. João, join me in the dark side of the Force. Never! You killed my father! No, João, I am your father. No! In today's class, we're going to learn how to make a meme. João, rise from the dead. Yes, I'm alright okay here. And let's tell the students the material for the class today. There we go. So let's change so that the students can see it. Vamos dar uma olhada para os alunos verem aí o material. O próximo slide vai aparecer na tela. So for this class you will need your notebook, o seu caderno, and a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis. O link para o caderno do aluno está aí para vocês, caso vocês não tenham ainda, é só acessar e baixar. Provavelmente vocês não têm o caderno físico, mas não há problema, porque a gente está com esse link aí que você pode baixar a qualquer momento e seguir as aulas com a gente, tudo bem? Vamos passar para frente e falar um pouquinho aí das habilidades. Eu vou ler só a primeira para vocês, enquanto os professores tirem aí um print da tela para a gente trabalhar. Então, a primeira habilidade que está aparecendo ali para vocês é EF09LI12. Produzir textos, infográficos, fóruns de discussão online, fotoreportagens, campanhas publicitárias, memes, que é o foco da nossa aula hoje, entre outros, sobre temas de interesse coletivo, local ou global, que revelem posicionamento crítico. That's it. Então, né, João? Yep. Já viramos meme hoje. Já viramos temos meme. vários memes já hoje, né? Então, né, vamos lá trabalhar aí como é que a gente monta o meme eficaz, né? Então, a gente já vê nessa aula aqui, já sabemos aqui que tem vários memes prontos por aí já temos figurinhas, né? Então, como é que a gente faz um meme, né? Vamos falar um pouquinho. Bom, pergunta que eu tenho para vocês, acho que o meme depende da língua? Por exemplo, ó, a gente já falou de memes, tem as aulas anteriores aqui, tem as aulas da sexto ano de língua portuguesa, que a gente já trabalhou os memes. Tem essa aula do nono ano também, que tem sobre memes aí do ano passado, tá lá no repositório. Então, às vezes a gente vai ver, então, se o meme aí, às vezes o meme funciona de uma língua para outra ou não, né? Tá? Então, vamos trabalhar a definição do que é um meme. Vamos primeiro, olha só, vai aparecer para vocês na tela um texto que está dando a definição de meme. O que vocês vão fazer agora? Tem a perguntinha ali para você, number 1. Write in the chat words that connect ideas in the text. Escreva no chat palavras que conectam as ideias no texto. A 2 está bem fácil porque eu já meio que já dei a resposta, né? What is the text about? Sobre o que é o texto. Então lá, então a gente vai dar para vocês um minutinho para vocês escreverem as palavras que conectam as ideias no texto e também sobre o que é o texto, que eu meio que já dei a resposta, quem estava prestando atenção já sabe responder. Em um minutinho a gente já volta.
Ok, we are back, Ed, voltamos aqui, Ed, pessoal do nono ano, ainda não acordou, tá dormindo, só teve aqui o professor Tony que já falou que tá preparando todos os memes aí pra gente, e é lógico, mandaram aqui a resposta, porque o texto é sobre memes, então, quem mandou aqui, the text is about memes, tá legal, and the idea or style spreads, virtue spread, então, a professora mandou aqui algumas palavrinhas pra gente. Mas as palavras que conectam, a gente vai ver daqui a pouco, né, Ed? É isso aí. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, a gente tem aqui, a gente vai fazer a leitura, já vamos fazer a tradução também, né, João? Yep. E aí a gente já vai analisando aqui. Então, ó, a gente pronuncia, em português a gente fala meme, né? Mas em inglês a gente fala meme. Então, o som aqui dos dois Z's aqui, né, em inglês, opa, deixa eu deixar o marcador de texto aqui. Quando a gente fala em inglês, na verdade a gente fala meme, não meme. Então, meme, né? Então, a meme, pronounced as meme, is an idea or style which spreads because of one person copies it from another. Então, a ideia, ok. Então, um meme é uma ideia, um estilo que se espalha porque uma pessoa copia e manda para outra. One idea is that culture builds in a way similar to living things. Uma ideia é que a cultura ela se constrói em uma forma similar às coisas vivas. An example would be how viruses spread to different organisms. Um exemplo seria como os vírus eles se espalham para outros organismos. Biologist and evolutionary theorist Richard Dawkins invented the word meme in 1976. Então, o biólogo e evolucionário, teoria da evolução, Richard Dawkins, ele inventou a palavra meme em 1976. He said that tunes, catchphrases, beliefs, clothing fashions, ways of making posts, and the technology of building arches were all examples of memes. Ele disse que as tonalidades, tunes, os tons, tons, né, os tons também, em música, as frases que pegam as crenças, as modas de roupa, os jeitos de fazer potes e a tecnologia de criar arcos são todos exemplos de memes. Então a gente vê, então, né, aqui o meme, né, a gente vai ter um meme aí, então lá, o meme é uma cópia, a palavra meme quer dizer cópia, né? Os professores aí, dependendo da idade dos professores, antigamente a gente tinha uma coisa que chamava mimeógrafo, que fazia cópia, né? Antes da máquina de fotocópia tinha um mimeógrafo, e ele copiava lá, né, para fazer imprimia aí em vez de imprimir as provas, né, colocava lá naquela máquina chamada mimeógrafo. Deve ter na escola, quando a gente voltar no presencial aí, pede para ver como é que era o mimeógrafo, né, bem interessante. E a gente tem aqui, olha só, a gente tem aqui because, que because quer dizer porquê. Porquê. Aqui é o porquê junto, porque você está explicando, né? Uhum. Aqui tem one idea is that, uma ideia é que, então também está conectando com o resto da frase. An example would be, um exemplo seria. Então, quando você quiser aprofundar o texto, você pode usar essas expressões também. Tem esse nome, he said that, ele disse que. Para que serve essa aqui? Essa parte ela serve para conectar com a primeira parte do texto. Então, quando a gente escreve um texto, você tem que pensar o quê? Você tem que pensar que uma frase tem que se conectar com a próxima, né? Como é que você cria essa conexão? É a mesma coisa que a gente tem, você presta num filme, por exemplo. O corte, ele tem que ser um pouquinho relacionado. Então, a narrativa, quando você está contando uma história, você tem que ligar uma parte com a outra. E um texto, mesmo que seja um texto opinativo, você tem que ter essa conexão entre uma coisa e outra. Se você prestar atenção, qualquer texto que você pegar, pode ser um texto argumentativo. Se você pegar o final de um parágrafo e o começo do outro, sempre vai ter alguma palavra, alguma coisa que vai ligar. Então, vocês podem prestar atenção nisso, né? E a mesma coisa a gente faz em inglês. Mas aqui estava falando de meme, vamos ver se vocês conhecem os memes mais antigos aqui, ó. Tem alguns aqui O João conhece todos, né, João? Porque o João adora meme, né, João? Eu adoro meme, adoro as referências todas, é uma beleza, conheço todos eles que estão ali. Tá bem sincero. João, I find your lack of faith disturbing. Really? Então você tá achando que, ó, não vi muita certeza aí do que o João tá falando. Né? Bom, enfim. Para falar em certeza, só comentando uma das partes que você falou de mimeógrafo aqui, a Pro Simone falou que trabalhou muito com mimeógrafo, então a professora Simone sabe exatamente o que é um mimeógrafo, e algumas pessoas estão comentando, é bom a gente falar, Ed, que os alunos não estão dormindo não, peço desculpa aí, é porque o chat está travando bastante hoje, a gente está aí com um probleminha assim, então desculpa aí pela palavra dormindo, vocês não estão, é que realmente está com um probleminha, vamos ver se a gente consegue resolver até o final da aula, tá bom? Obrigado pelo toque aí para a gente poder avisar o pessoal aqui também. Então, Thanks.
Então já avisamos que o chat está travando, o pessoal da produção, o pessoal da técnica. Também se tiver, ou se não estiver ainda o slide no sistema, lá também no repositório, aguardem que logo vai estar. A aula não está indo no repositório, então não precisa ficar falando várias vezes aí que está ali no chat, porque a gente acaba não conseguindo ler interações dos alunos mesmo, né? Mas aí voltando aqui, então, vão aparecer alguns memes aqui. Esses memes são os memes até antiguinhos, né? Mas vamos ver se vocês conhecem esses memes. Então, tá a pergunta aqui, ó. Do you know their names in English? Você sabe o nome deles em inglês? Which ones are the most relatable? Com quais deles vocês se relacionam mais? A gente vai dar para vocês um minutinho para escrever no chat, ver se você sabe o nome desses memes e a gente já volta. Ok, we are back with the answers. Voltamos aqui com as respostas e a gente tem bastante aluno participando agora. Tem aqui o Vinícius, o Hugo, o Ramon, a Letícia, o Luan. Eles mandaram aqui pra gente e a Letícia colocou assim: I know one, the troll face. Ok, the troll face em minha cara foi de espanto porque the troll face. Qual deles será o troll face, Ed? O troll face. O troll face, então, está aqui, olha só. O troll face é esse aqui, né? Então, assim, geralmente a pessoa... Thank you. Ok. Então, o troll face está aqui. Na verdade, vários desses são troll face, né? Esse aqui também é troll face. Okay. Esse aqui também é troll face, né? Então, a gente tem aqui. Bom, eu coloquei alguns outros aqui, né? Que tem o Forever Alone, né? Que esse aqui eu tenho até a camiseta, Forever Alone, ele ainda está perdido em algum lugar. Que o Forever Alone está aqui, que é o Pra Sempre Sozinho. Geralmente, quando você vai lá, manda mensagem lá pra crush, pro crush, e aí responde, vamos ser amigos, né? Aí você já sabe que tem. Esse aqui eu não posso falar, né? La 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 yeah, que é esse aqui, né? Que quando você conseguiu fazer alguma coisa, né? Que você fala, é isso aí, eu sou o bonzão, pra não falar outra coisa, né? Que a gente pode falar no horário. Correto. E aí tem aqui tem as rage face ou angry face, né? Que são geralmente com cara de raiva aqui, né? Que é esse aqui, que é o mais famosinho também. Geralmente quando alguém te... deixa com raiva mesmo. Então quando eu recebi isso aí, porque o povo tava com raiva de mim, é isso? Pode ser também. Olha, eu não entendia nada, então pra mim não fez muita diferença. É o angry face. Eu tô brincando. É o angry face, né? Então, Okay. geralmente é isso aí. O que eu gosto mais, na verdade, de Deus que mais gosto, tô ficando torto aqui, deixa eu arrumar aqui aqui. O que eu gosto mais é o Serial Eating Guy, que ele dá o palpite. Geralmente, assim, você tem lá, né, filme de terror, a pessoa tá lá correndo. Nossa, tá ficando tudo amarelo aqui, vamos chamar. No Serial Eating Guy, a pessoa tá lá correndo, tá no filme de terror, aí ela tá subindo as escadas em vez de fugir do prédio, né? E fala, why are you doing this? Né? Então o Serial Eating Guy faz isso também. Ou se não, tem lá um ator lá que, né, não era tão interessante no adolescente, fala, he's never going to have a girlfriend, nunca vai ter uma namorada. Aí mostra o ator depois de muitos anos lá com a namorada, casado, e aí ele cospe o cereal, né? Então o Serial Eating Guy acho que eu gosto mais, é o que eu mais gosto mais aqui, que sou eu como assisto televisão, né? Dando palpite. Tá tudo errado, né? Ok. O ok é quando alguém fala uma coisa pra você, você não fica feliz, mas tá lá, né? Tipo, ok. You have to do. Tem que fazer as tarefas até de que dia, João? 21? 21, então, ó, até 21. You have to do the tasks. That's it. Ok, aí você fala, tá bom, né? Não tô Alright. feliz, mas tem que fazer. O poker face, isso é uma expressão, né, que é esse aqui, né, o poker face. E essa expressão existe em português também, porque quando as pessoas jogam baralho, né, jogam poker, né, elas têm que fazer uma cara de que não sabe se tá com um jogo bom, se tá com um jogo ruim, né, tá blefando ali, né, então poker face. Poker face também é assim, quando você fez uma coisa errada, assim, tipo,
Not me. Né? Não foi eu, né? Cool. Não fiz nada de errado. Então o Poker Face é isso, assim, né? Tipo, você tem que disfarçar ali, né? A gente também tem o Me Gusta, que está em espanhol, né? Me gusta. Me Gusta, tá em espanhol, tá perdido aqui, que é esse aqui, né? Tá? Temos o LOL, que aí é o Laugh Out Loud, né? Que é tá dando risada. Pode ser esse aqui. Tem o Crying, que é chorando, já tá aqui também, né? Que tá perdido em algum lugar aqui, não tô conseguindo achar, mas tá perdido aqui. E aqui tem o Why You Don't, ou Why You Know, né? Que aqui tá escrito de uma forma estranha, que é esse aqui, porque quando alguém tá fazendo coisa errada, né? Aí você fala, por que você está fazendo isso? Né? Por que você não presta atenção na aula? Por que você está comentando isso no chat 20 vezes se as pessoas já falaram? Não precisa. Então, why you don't é isso. Então, a gente tem vários memes. E o meme, ele é uma coisa muito temporal. Né? Então, assim, pra gente, lá, 2007, quando começaram os memes, alguns memes lá no Twitter, hoje em dia vocês não usam muito mais outros memes. E aí a gente tem vários memes diferentes, né? Então, a gente tem que pensar o quê? Quando você cria um meme, e aí você quiser, lógico que você quer criar um meme de sucesso. Você tem que pensar em quais características que esse meme tem. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem aqui, ó, How to create a meme. Como criar um meme. Isso. Sorry. Rate the checklist 7 for the most important and 1 for the least important items in creating a meme. Então avalie a lista aí, 7, o mais importante, e 1, o menos importante, quando criar um meme. Isso. Então vocês podem aqui escrever assim, não precisa ser nessa ordem, tá? Mas você pode escrever aqui qual que você acha o mais importante aqui dessas características. Não tem resposta certa ou errada, né? E também tem o que você acha menos importante. A gente vai ler aí para dar um tempinho para vocês irem respondendo no chat. Então aqui a primeira é The theme. A gente não vai fazer a tradução agora, né? Para vocês praticarem também a leitura. Vamos lá. Okay. The theme must be of a collective interest. Visual. The person in the meme must be famous. Nobody should get offended by the meme. Language must be understandable and accurate. The situation must be relatable. The reader must understand the reference. The creator must consider the target audience. Então a gente vai dar aí para vocês um minutinho para vocês escreverem qual vocês acham mais importante, qual você acha menos importante, e aí a gente já volta. Ok, we are back. Voltamos aqui. A gente tem bastante participação do Hugo Godoy, do Luiz Felipe, do Guilherme, lá da República do Haiti, do Vinícius. Vários colocaram opiniões aqui diferentes. Por exemplo, o Guilherme colocou que a F para ele é a mais importante. A letra G para o Vinícius aqui. Para o Luiz, ele falou que a letra B é mais importante. E o Hugo considerou várias importantes aqui. A A, a D, a E, a F e a G. Tá, então vamos analisar aqui, olha só. A primeira, ó, the theme must be of a collective interest. O tema deve ser de um interesse coletivo. Então, olha só, então, se as pessoas, né, se todo mundo, as pessoas não conhecem, né, então não adianta, né? Então, por exemplo, a gente está falando do centro de mídias. O centro de mídias é não estou falando para vocês fazerem meme da gente, tá, gente? Não é isso, não. Mas aí, pessoal, a gente faz meme de uma coisa geral, então tem que ser uma coisa geral. Não dá para você fazer meme só da sua família, tem que ser uma coisa mais ampla, né? Vamos para a letra B. The person in the meme must be famous. A pessoa no meme tem que ser famosa. Às vezes acontece que não, né? Já, às vezes a pessoa não é tão famosa e vira meme do mesmo jeito. Às vezes tem gente que ficou famosa por causa do meme, né? Tem a Chloe, por exemplo, né? A Chloe, que ela ficou famosa por causa disso, né? Até o meme da menina pulou na casa, ficou foi vendido por $400 mil, né? Então, uau. Você vê que, né?
Às vezes a pessoa não é famosa, mas o meme vira... Eu estou falando para que vocês virarem memes também, tá, gente? Não interpreta errado. Ah, sim, nobody should get offended by the meme. Ninguém deve se ofender pelo meme. Então você tem que tomar cuidado aí quando você faz um meme, você não criar um meme ofensivo, né? Acho que é bem importante isso aí, né? Quando você faz um meme, toma cuidado com o que você faz, porque você pode ser processado também, né? Toma cuidado com isso, tá? Vamos à letter D. Language must be understandable and accurate. Então, a língua deve ser compreensível e também precisa. Exatamente, então toma cuidado com isso. Por quê? O que acontece? Às vezes, o pessoal manda pra gente os memes e a gente tem, nessa aula, a gente pede para que vocês façam o meme em inglês. E aí o que acontece? O pessoal manda o meme pra gente, mas o meme tá errado. Aí não dá pra gente publicar. Por quê? Porque se você não escreve de uma maneira precisa, né, o accurate que a gente colocou aí, o que acontece? A pessoa que lê, ela pode saber inglês, mas ela não entendeu o processo de você passar do português para o inglês. Então, o meme, quando ele está com erro, na verdade o erro faz parte do efeito de humor. Então a pessoa escreve errado para dizer o quê? Que a pessoa é menos inteligente, digamos. Então há até um preconceito linguístico aí que a gente tem que tomar cuidado. Então, tem que estar com a linguagem precisa. Você tem que pensar na gramática, faz a verificação, pede para um colega revisar, pede para um professor revisar quando você faz o meme. Eu vou escrever isso no meme, porque senão, depois de publicado, é para sempre. Uma coisa que você fala, né? Às vezes você fala assim, eu sempre falo assim, não, gente, não façam tatuagem, que você fazer tatuagem com frase, e se você se arrepender e a frase estiver errada, né? Nada contra, né? Mas se estiver errada ali, é para sempre. Então o meme é a mesma coisa, né? Tem que fazer verificação, tá? Vamos ver a próxima aqui, ó. The situation must be relatable. A situação ela tem que ser relacionável, né? Você tem que se relacionar com essa situação. Você tem que entender a relação, então o que é relatable? Relatable, a pessoa responde muito, assim, tirinhas, essas coisas, que coloca uma situação e fala, eu sei o que é isso, eu entendo o que é essa situação, eu já passei por isso. Isso quer dizer a palavra relatable a fundo aí, né? A palavra bem ampla aqui. Aí a gente tem, the reader must understand the reference. O leitor deve entender a referência, esse é o meu problema. É o problema. Então, por exemplo, eu mando um meme para o João responde a mim, tá. Uhum. Né? Que é outro meme também. Você conhece esse meme, João? Não, mas aquela carinha do ok eu poderia colocar ali. Okay, então. Não estou entendendo nada. Então o João não conhece o meme do atá. Uhum. Aí, vai ficar no meme. Então, ele nem atá vai me responder com outro meme. E assim, aí até tem um amigo que ele manda uns memes pra mim e fala assim, né? Então, a pessoa tem que entender a referência. Se eu mandar um meme sobre inglês pro João, provavelmente ele vai entender, ele vai achar graça até. Mas se a pessoa não tem as mesmas referências, não adianta. Então você tem que pensar no seu leitor, né? E aí tem a ver com a letra G, ó. The creator must consider the target audience. A pessoa que cria um meme deve considerar o seu alvo, né? O seu público-alvo. Então, gente, isso aqui tem a ver não só com meme. Qualquer texto que você escreve, você tem que considerar o seu público-alvo, né? Então, é dessa forma que vai funcionar ali. Aí, ó, falando um pouquinho agora da parte de estrutura das frases que tem aqui, olha só. A gente tem uns verbinhos que apareceram várias vezes aqui no slide, que a gente tem o must, a gente tem o must, ó, must be, should get, must understand, must consider. O que é isso? Ó? O tema deve ser de um interesse coletivo. A pessoa deve ser famosa. Ninguém deveria ou deve ficar ofendido. A língua deve ser entendida. A situação deve ser relacionável. O leitor deve compreender. E o criador deve considerar. Então, toda vez que você ver essa palavra must aqui, você vai dar a ideia de obrigação. Tá? Então, a gente vê bastante isso aí. A gente vai acabar revendo isso aí lá no ensino médio, né, João? Uhum. Segundo ano, primeiro isso. Também, né? Também. Tem um pouquinho ali. Então, lembrando assim, toda vez que você vir o verbo must, vocês têm ali, então, a coisa de obrigação. Por exemplo, we must finish the class in 1 minute. A gente tem que terminar a aula em um minutinho aí para vocês, certo? Então, são os verbos modais. O verbo should a gente usa mais para dar um conselho. Por exemplo, should I stay or should I go? Tem a música e tal, né? E aí, o que a gente sugere para vocês, né? Nas próximas aulas a gente vai ver outros memes aí também, como é que a gente cria esses memes, né? E aí a gente sugere para vocês criarem seus próprios memes, né? Que tem aqui. Vocês podem criar os memes em inglês. Não precisa ser nessa estrutura, aparece também lá no caderno do aluno do 9º ano de português, né? Então vocês podem usar
também para aula de português, pode fazer para português e para inglês também. E aí vocês podem compartilhar nas redes sociais. Lembrando aí que também a gente tem lá no Twitter, no Twitter não, a gente não tem Twitter, né, João? A gente tem lá no YouTube, né? EGomesJR, e no João tá lá no Instagram também. Thank you very much for this class. Obrigado aí, não esqueçam de avaliar a aula. Thank you very much, João. Thank you for having me. E a Pro mandou aqui, o Pro Lucas mandou, May the 4th be with you. Yes, may the 4th be with you always. That's it. Have a nice week, people. Bye bye. Bye bye. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito.